hertada por Davi, que foi mantida por Salomão, é perdida agora no reino sob o comando de Roboão. Como consequência, a frágil aliança entre as tribos do norte e Judá, que foi mantida por Davi e Salomão, rompe-se na época de Roboão, cumprindo-se a profecia de Aías. Então, essas são as consequências e essa foi a dinâmica da separação do reino de Israel. E a partir dessa separação vão vir consequências drásticas, consequências terríveis, e a diminuição, o encolhimento desse reino e finalmente o que futuramente vai levar à extinção do reino do norte de Israel e à deportação de Judá para a Babilônia, na sequência histórica mais para frente. Mas vemos aí já começar, vamos dizer, o início da queda, né? O começo do fim do brilhantismo desse importante reino da época, o reino de Israel. Consequentemente, seguem-se conflitos entre o reino do norte, Israel, e a tribo de Judá e Benjamim, que compõem o reino do sul. Então, guerras internas, muitas guerras civis, principalmente para marcação da fronteira. Então, tentando se impor sobre o outro. O próximo ato de Roboão após isso é tentar ir com o representante da Corvéia, que antes era Jeroboão, na época de Salomão, mas depois, quando Salomão descobre a profecia de Aías para com Jeroboão e a sua futura pretensão ao poder, persegue Jeroboão, que encontra asilo político com um dos aliados de Israel, com o Egito, que tinha sempre uma atitude ambígua, uma política ambígua em relação aos monarcas israelitas, porque ao mesmo tempo que dava apoio, estabelecia alianças, também apoiava os inimigos de Israel, com isso tentando manter uma instabilidade na região favorável a si, tá certo? Então Jeroboão encontra asilo junto ao faraó, e com a morte de Salomão, Jeroboão retorna e agora aparece aí nesta assembleia liderando essa delegação das tribos do norte, tá certo? Então segue-se a isso o que? Uma guerra civil para a tentativa de estabelecimento de fronteira. Quais serão as fronteiras, né? Quem vai mandar sobre o que? Quem vai dominar que território? Então segue-se um grande período de guerra civil. Com essa guerra civil, logicamente, enfraquecimento da política. Israel perde nações que estavam em relação de vassalagem com ele. As tribos dos sírios, tá? Os arameus, os sírios são perdidos. Perdem também importância da aliança política que havia com os fenícios. Então Israel não consegue manter a aliança como foi mantida por Davi e Salomão, não tem mais as mesmas características. Perde influência sobre sobre os povos amonitas, eles se rebelam, né, abandonam a vassalagem para com Israel. O mesmo fazem os moabitas, que depois só serão restabelecidos como vassalos da tribo do norte por Onri, o rei Onri de Israel. Vamos ver aí as sucessões monásticas dentro de Israel e como em Israel de fato não se conseguiu estabelecer uma dinastia prolongada. No máximo, um pai conseguindo passar a sucessão para um filho que não consegue permanecer muito tempo no poder e é trocado. Em Israel as dinastias são trocadas constantemente, e até os monarcas não permanecem muito tempo no poder por causa das conspirações. Com tudo isso, enfraquecimento de Israel, tá certo? Os filisteus também se rebelam, eles não conseguem manter influência sobre os filisteus, manter eles como vassalos, tá certo? Bem como os edomitas. Inclusive o próprio faraó contribuiu para a revolta dos edomitas, guardando dentro do território egípcio, protegendo, dando asilo a um filho da linha dinástica dos reis de Edom, que quase morreu por causa de uma investida de Israel, no tempo da sua unificação ainda, uma forte investida de Israel contra os edomitas, mataram muitos da casa real, só que este conseguiu fugir e refugiou-se no Egito. Sabendo ele da morte de Salomão, retorna a Edom e com a instabilidade política em Israel, rebela-se, tá certo? Lança de si esse jugo da vassalagem. Então, vemos aí como ocorreu a divisão e as consequências dela.
quais são as consequências da divisão de Israel, como isso afetou todo o poderio desse reino e o diminuiu de tal forma a mais tarde vir trazer consequências bastante trágicas, principalmente para Israel. Israel foi o mais prejudicado com essa divisão, mais do que a tribo de Judá até. Vamos ver aí no próximo slide como a tribo de Israel tinha desafios muito maiores do que a tribo do sul, a tribo de Judá. E vemos aí, por exemplo, depois dessa reunião, essa péssima declaração de Roboão, o que é dito pelos delegados da tribo do norte. Que parte temos nós com Davi? Esse sentimento, na verdade, sempre esteve no subconsciente, sempre esteve no âmago das tribos do norte. Essa divisão sempre morou na mente deles. E esse questionamento de qual é a vantagem de estar dentro dessa aliança. Que parte temos nós com Davi? Então, enquanto isso é interessante, enquanto havia monarcas inteligentes à frente disso, né, enquanto eles mantiveram temor a Deus, e enquanto eles mantiveram a política de unificação muito forte, isso foi mantido. Mas na época de Salomão, no final do seu reino, já estava desgastado. Já não havia mais significado para as tribos do norte permanecer dentro dessa aliança, que era muito pesada para eles e nada para ajudar, não tinha peso nenhum para ajudar, era muito pesada para eles. Então até houve a possibilidade de Roboão contornar essa situação, mas Roboão não tinha essas características. Deus, na sua onisciência, já conhecia, já sabia da situação, tanto que a profecia foi entregue por Aías a Jeroboão, porque Deus já está à frente do tempo, já está à frente da época, sabe o que vai acontecer. Então Deus, conhecendo já as características desse monarca, sabia. Isto vai acontecer e o controle de Deus sobre a história fica evidenciado através disso. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança com o filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel foi as suas tendas. É isso que é dito aí no primeiro livro de Reis 12:16. Com isso significando que Israel agora constitui um reino separado do reino de Judá. Então as 10 tribos do norte adotam para si o nome de Israel, reino de Israel, e estabelecem agora um monarca independentemente da tribo de Judá. Tá certo? Então esta é a dinâmica da separação do reino que estava unificado sob Davi e Salomão. E aí vemos agora os desafios enfrentados por esse novo reino. Os terríveis desafios enfrentados agora pelo reino de Israel. Primeiramente, uma visão panorâmica sobre a questão geográfica. E aí vemos aí que o reino de Israel, o reino do norte, das tribos do norte, ele está na verdade muito mais exposto do que o reino do sul, o reino de Judá. E aí vemos que esse território, com essa exposição que tinha também muitos desafios muito maiores do que a tribo de Judá, do que o reino de Judá, o reino do sul, o reino da linha dinástica davídica, né? Então esses desafios, essa intensa movimentação, esses combates, né, essa questão bélica muito acentuada, esses problemas enfrentados por Israel, demandavam uma linha dinástica sucessória bem estabelecida, que pudesse ter uma política de continuidade, né, em que o monarca transfere para o outro os seus feitos, né, e as questões a serem resolvidas, e elas podem ser facilmente entendidas e apresentar uma solução contínua, né, para esses desafios. Mas é exatamente isso que falta à tribo do norte, falta às tribos do norte, ao reino de Israel, o reino do norte. Continuidade. Então vamos ver aí que o reino de Israel teve pelo menos 19 trocas, né, de reis ao longo da sua história, quando enfim, no ano trágico de 700 a.C., é posto um fim à história do reino do norte de Israel, com a deportação deles para outras terras pelo Império Assírio, tá certo? Então vemos aí, dentre os desafios enfrentados pelo reino do norte, o reino de Israel, estão aí na questão geográfica, por exemplo, o acesso de Israel
a faixa litorânea. A faixa litorânea. O território de Israel estava muito mais exposto à faixa litorânea. E nessa faixa litorânea há um grande trânsito de povos. Então estão, por exemplo, abertos à invasão marítima, né? E esse vale que é localizado aí entre o Jordão e o Mediterrâneo é um lugar natural de muito tráfego. Então, povos que estão se movimentando para a guerra, por exemplo. E aí temos ao sul o território dos egípcios, o reino dos faraós, que vez ou outra está em combate contra os reinos do norte, contra os reinos da Mesopotâmia, né, Babilônia, Assíria. O Egito também guerreou muito contra um reino chamado Reino dos Hititas, que é na antiga Anatólia, né, que hoje é a Turquia. Então, esse vale ao longo da costa do Mediterrâneo é um vale que serve de trânsito para os exércitos. E quando os exércitos transitam pela essa região, Israel precisa mostrar o seu domínio sobre ela. Israel precisa apresentar a sua defesa. E quando Israel tem que se defender dessas movimentações pelo seu território, muitas das vezes mostra a fraqueza da sua administração central. Como a sua administração não é central, não é, vamos dizer assim, uma administração de continuidade, há sempre uma guerra pela tomada do poder, a derrubada de um monarca, o estabelecimento de outro, a usurpação de poder por muitos monarcas, né, por muitos generais que matam aí o rei e tentam tomar o poder. Vemos aí um enfraquecimento da política, um enfraquecimento militar, e com isso o reino torna-se mais exposto. E aí vemos essas características geográficas acabam também contribuindo para a exposição de Israel a muitas invasões. E aí também vemos aí que, além dessa questão de haver este vale, né, entre o Jordão e o Mediterrâneo, que é uma rota de passagem natural, vemos também que havia muitas estradas estabelecidas importantes, tanto esta, conforme descrevemos, né, que é a linha litorânea, quanto a chamada Estrada do Rei, que passava pelo território edomita, moabita, amonita e o território arameu dos sírios. Essa Estrada do Rei passava vizinha a Judá, só que Judá tem uma barreira natural, que é ao sul o deserto de Berseba, tá certo? E ao leste o Mar Morto e o Jordão também. Esse território ao norte, após o Mar Morto e antes da Galileia, é um território, na verdade, israelita, da tribo do norte. E é um território de grande tráfego também. Tanto a faixa litorânea, uma estrada importante, que ela era na região na época, quanto esta faixa ao leste do Jordão e do Mar Morto, chamado Caminho do Rei, ou Estrada Real. Uma área também de grande movimentação de exército. Uma área que, vez ou outra, estava exposta a combates, a guerra. E Israel tendo que mostrar o seu domínio sobre a região, com isso se expondo também a muitos ataques, a muitas batalhas. O território de Israel era já, em termos físicos e geográficos, mais multiforme do que o território do Reino do Sul, Judá. Sobretudo, porém, situava-se mais favoravelmente do ponto de vista da geografia de trânsito, e por isso corria maior perigo. Israel tinha ligação só localização no cruzamento de estradas com muito trânsito de norte a sul e de leste a oeste. Tinha por consequência que Israel era constantemente obrigado a assegurar e defender seu território em quase todas as direções. A planície litorânea ao sul do Carmelo contra os filisteus, por exemplo. Então temos aí mais esse agravante. Tanto a questão litorânea era favorável quando Israel, por exemplo, tinha faixa litorânea para fazer comércio. Mas isso foi cada vez se enfraquecendo mais com a fragmentação do reino, né, a instabilidade política, a guerra civil e o enfraquecimento da aliança com os fenícios, um povo naturalmente avançado na questão do comércio marítimo. Então Israel não tinha grande proveito com essa faixa litorânea, ele tinha mais problemas.
Ele tinha mais